Olá! Já sentiram aquela sensação de que a vida está a ficar caótica? Esmagadora? Pois bem, hoje vamos mergulhar numa ideia bem fascinante. Um modelo que propõe uma equação para medir esse mesmo caos. A ideia de partida é, no mínimo, provocadora. E se aquela sensação avassaladora de caos pudesse ser compreendida através de uma fórmula matemática? E se fosse possível medir, de alguma forma, o ponto exato em que a vida começa a fugir do controle? Ok, para entendermos isto bem, este vai ser o nosso roteiro. Vamos começar por definir o que é o caos, depois mergulhamos na fórmula, analisamos o que o alimenta e o que o controla, vemos um exemplo prático e, no final, descobrimos qual é a verdadeira chave para ter o controlo. Então, antes de mais nada, o que é que a gente quer dizer com caos neste contexto, seja pessoal ou profissional? Não é só desarrumação, não. É um estado de instabilidade real. Este modelo descreve o caos como uma espécie de colisão. É aquele ponto em que as coisas que não controlamos, como os imprevistos, se chocam com as escolhas que temos de fazer e com o peso das expectativas que nos rodeiam. E é aqui que entra o coração da coisa toda. Uma fórmula, mesmo, desenvolvida pelo investigador Paulo Carvalho para tentar quantificar esta sensação. Ele deu-lhe o nome de índice de caos. E cá está ela, a fórmula do índice de caos, onde o K representa o nível geral de caos. Olha, à primeira vista pode assustar um bocado, né? Mas vamos com calma. No fundo, é uma fração, uma balança entre as forças que criam desordem e aquelas que trazem ordem. E aqui está o segredo. A parte de cima da equação, o numerador, tem os amplificadores do caos. São os imprevistos e as pressões externas, que fazem a desordem aumentar. Já a parte de baixo, o denominador, tem os redutores de caos, as nossas escolhas e a nossa experiência, que nos ajudam a ter controlo. Vamos então olhar mais de perto para esses amplificadores. As variáveis lá em cima na equação que basicamente alimentam o caos. O primeiro amplificador de caos é o X, que representa os eventos imprevistos. A inspiração aqui vem mesmo da teoria do caos, sabem? Aquela ideia de que uma coisinha pequena pode ter um efeito gigante. E isto pode ir desde pequenos atrasos até crises a sério. Agora, o mais interessante deste modelo é que ele dá exemplos práticos para se conseguir pontuar isto. Vejam só. Um atraso de 5 minutos para uma reunião, pontuação 2. Mas uma falha técnica que para tudo, já sobe para 7. E olhem que curioso, no lado emocional, o início de uma crise de ansiedade também seria um 7, o que mostra como um modelo se adapta a várias áreas da vida. O segundo amplificador é o C, que quantifica a pressão das expectativas externas. Isto inclui as exigências do trabalho, da família, da sociedade, tudo aquilo que pode aumentar o stress e a nossa desordem interna. E este quadro é perfeito para se entender o peso acumulado disso tudo. O chefe pede um relatório extra, talvez seja um 4. Mas quando as exigências do trabalho e da família se juntam ao mesmo tempo, a coisa dispara para 9. E um 10. Bom, um 10 é o limite. É quando as expectativas simplesmente ultrapassam a nossa capacidade de dar resposta. Muito bem, já vimos o que alimenta o caos. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da equação. Os fatores que nos ajudam a gerir e a reduzir o caos. Estes estão no denominador, na parte de baixo da fração, e são os nossos recursos internos. O primeiro redutor de caos é o Y, que representa o poder das nossas escolhas. O modelo defende uma coisa simples. Quanto melhores e mais alinhadas forem as nossas decisões, maior é o nosso controle sobre a situação. Ou seja, as boas decisões reduzem o impacto dos problemas. E depois temos o E, de experiência. Pensem nisto como uma espécie de âncora estabilizadora. É a sabedoria e a resiliência que vamos acumulando ao longo do tempo. É a nossa capacidade de lidar com as adversidades que vai crescendo connosco. Certo, teoria vista. Mas como é que isto tudo funciona na prática? Vamos pegar num cenário concreto e aplicar a fórmula para ver o que acontece. Vamos então construir o nosso cenário. Imaginem que os imprevistos, o nosso X, estão lá em cima, num 7. Talvez por causa de uma falha técnica que parou um projeto importante. Ao mesmo tempo, a pressão externa, o C, está num nível altíssimo de 9, com exigências a vir de todos os lados, do trabalho e da família. Agora, do outro lado da balança, para contrariar isto, as escolhas que estão a ser feitas, o Y, são sólidas. Vamos dar-lhes uma pontuação de 6. E, por fim, a experiência de vida para lidar com este tipo de aperto, ou
Está ali a meio da tabela, no nível 5. Ok, agora é só colocar estes números na fórmula. O modelo até nos deixa dar pesos diferentes a cada fator, dependendo do que é mais importante na situação. Neste caso, vamos dar um peso maior aos imprevistos. E pronto, a equação fica assim, com os amplificadores de caos em cima e os redutores em baixo. Fazendo as contas, o cálculo resulta num índice de caos de 0,81. Certo? 0,81. Mas e daí? O que é que este número quer dizer na prática? E esta é a parte crucial, a interpretação do resultado. De acordo com o modelo, qualquer pontuação abaixo de 1 significa que o caos está controlado. O nosso resultado, de 0,81, sugere que, apesar dos altos níveis de imprevistos e pressão, as escolhas e a experiência estão a conseguir gerir a situação. Se o resultado fosse perto de 1, seria um equilíbrio instável. Acima de 1, aí sim, indicaria desordem a sério. E aqui está a grande conclusão deste modelo. As ferramentas mais poderosas para gerir o caos são internas. O foco não está tanto no que acontece, mas sim em como se responde ao que acontece, através das nossas escolhas e da sabedoria que vamos acumulando. No fundo, esta estrutura oferece uma nova forma de analisar as pressões da vida. E deixa-nos com uma reflexão final. Ao olhar para os imprevistos, as expectativas, as escolhas e a experiência, qual parte desta equação pessoal talvez precise de mais atenção em cada momento?